E aí, galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie. Eu tô trazendo pra vocês mais um tutorial de desenvolvimento de games com Unity 3D. Voltando aqui com o nosso projeto de edição de terreno em tempo de jogo. Eu prometi no último vídeo, né, que eu já iria abordar esse tema dentro da série de tutoriais de Tower Defense, mas eu acabei vendo que tem mais um monte de coisa que eu posso estar explicando para vocês nesse vídeo separado, que vai me ajudar bastante quando eu for aplicar esses conceitos que a gente está aprendendo dentro do jogo de Tower Defense. Então vou aproveitar mais uma vez essa série, essa aula, para explicar algumas coisas novas para vocês em relação a criar depressões no cenário, que era uma coisa que eu achei que muita gente ia perguntar, né? Porque vocês viram que eu só criei montanhas aqui, e eu achei que pessoas iriam perguntar como faz para fazer um buraco, fazer uma cratera, ou qualquer coisa do tipo. Então eu vou mostrar para vocês como seria o meu jeito de fazer isso, é meio gambiarra, mas funciona. Vou ensinar também para vocês como utilizar um mouse para poder criar tanto as elevações quanto as crateras e também a mudança de textura, que eu vou mostrar nessa aula. Eu acho que eu vou até começar com isso, mostrando para vocês como mudar a textura, que é um negócio importante. E se der também, como criar formas circulares aqui dentro do Unity. Beleza? Dentro da edição de terreno, criar uma montanha circularzinha, bonitinha, não aquele trem quadrado que tem na última aula, né? Quando você vier aqui e apertar a tecla C, vamos ver que ele vai fazer um quadrado aqui, né? Olha lá, um quadradinho de 8 aqui. Eu vou ensinar vocês a fazer uma montanha quadradinha, bonitinha, normal. Se também der tempo, claro. Tá? Se não der, fica para uma próxima aula, mas eu vou mostrar isso tudo nessa série separada para vocês, tá bom? Então, como eu disse, eu quero começar mostrando para vocês como que é a parte de edição de textura do terreno. E o primeiro conceito que vocês têm que ter em mente é que, clicando no seu terreno, você tem aqui a opção de texturas deles, né? E cada textura dessas aqui equivale a uma camada que já pré-existe no seu terreno. E quando você vem cá com o seu brush e pinta ele, por exemplo, eu vou vir aqui com um brush de areia e vou pintar essa determinada parte, vou até aumentar aqui a opacidade dele, que a opacidade está baixa, vamos colocar assim. Eu simplesmente venho cá e pinto essa parte. Estou fazendo um caminho aqui de areia, beleza? O que está acontecendo? Basicamente, eu estou passando referências para o meu terreno, que nesses pontos onde eu estou passando com o mouse, né, dentro daquela aquela parte de resolução dele, no caso aqui vai ser as Alpha Maps, resolução do Alpha Map, que nesses pontos onde eu estou passando o mouse, nessa determinada ponto da resolução, eu estou falando que o layer da camada cada camada aqui, cada textura é uma camada. Essa primeira camada é a camada 0, essa segunda é a camada 1. Beleza? Tem duas camadas, 0 e 1. Estou falando para ele que nesse ponto que eu estou passando com o meu mouse, basicamente eu estou pegando aquele ponto e falando para ele que essa camada vai ter um valor X. Beleza? E esse valor vai ser maior que a camada de baixo e, consequentemente, ele vai aparecer mais. Só que essas duas camadas podem coexistir, entre aspas. Eu poderia vir aqui com um brush com uma opacidade menor, por exemplo, aqui 1. 3, 3 tá bom. E nesse mesmo ponto passar o brush da camada 0 e olha só o que vai acontecer. Ele vai pintar por cima naquele determinado ponto, só que naquele ponto, além de existir ainda, deixa eu ver se eu consigo chegar naquele ponto lá de uma maneira rápida, acho que não, meu mouse não vai me deixar. Aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Vocês estão vendo que além de existir ainda, opa, aqui, a camada de areia também está com a camada de grama, ou seja, as duas camadas podem coexistir nesse mesmo espaço. Vamos pensar assim, porque eu estou dizendo para o layer, nesse determinado ponto, qual é a cor que está prevalecendo? Vai ser a areia, no caso, porque ela tem mais, vamos dizer assim. Né? A areia está sendo o mais evidente aqui nesse caso. Vou até pintar mais com areia aqui só para vocês verem. Mas ainda assim, o layer da camada de baixo ainda pode também ser exibido aqui um pouco. A gente vai aprender a fazer isso via script, beleza? A gente pode ter esse controle total, igual a gente está fazendo aqui com a opacidade do brush, tamanho e tudo mais. A gente pode fazer isso também dentro do layer, mas eu já vou fazer automático. Quando eu aumentar uma montanha ou qualquer coisa do tipo, eu já vou colocar para ela uma textura pré-definida. Vou fazer algo assim, tá bom? Então aqui vocês já deram para ter mais ou menos uma ideia como é que funciona. Por isso que até que o vetor de transformação da textura é um vetor de 3 posições, duas referentes à posição no eixo X e no eixo Z do meu mapa, e a terceira posição é referente a qual layer, qual camada que eu vou estar alterando naquele determinado momento, e eu vou colocar um valor para ela e depois setá-la dentro do meu código, tá bom? Então vamos começar a fazer isso, vamos começar a mexer aqui. Já estou aqui com o script que a gente mexeu na última aula, que é do teste de edição de terreno, e o que a gente fazia aqui basicamente era pegar uma matriz de altura, instanciar ela aqui no início com o tamanho dela referente à resolução do meu remap, né, do meu mapa de alturas, e quando eu apertava determinada tecla, eu passava valores para dentro dessa matriz de altura nos eixos I e J, que são correspondentes aos eixos X e Z do meu mapa, né? Ó, deixa eu até olhar aqui de novo no Unity, aqui, ó, eixo X, que é para o lado, e o eixo Z, que é para cima. Tá?
são correspondentes a esses valores. E depois que eu fazia isso, eu usava a função terreno, né, que é a minha variável do tipo terrain, minha variável do tipo terreno, data set height, onde eu passo dois valores inteiros aqui, pode ser qualquer valor, estou passando 0 e 0, eu acho que pode ser qualquer valor, tá? Estou passando 0 e 0 por default mesmo, foi assim que eu vi na descrição desse script. E o final eu passo a minha matriz de altura e, consequentemente, aquele determinado ponto no eixo X e no eixo Z vai receber uma determinada altura. No caso aqui eu estou recebendo 0, mas eu poderia, igual até aqui, estar recebendo 50 metros de altura, né? Não, quanto que é? De 10 a 30 metros de altura quando eu aperto a tecla C. Então, basicamente foi isso que a gente fez na última aula. E agora a gente vai criar a estrutura para poder criar a mesma coisa para a textura, beleza? E a função que a gente vai utilizar para poder pegar a textura, ou para colocar, né, o valor dentro da textura, é essa daqui, ó. Data. Vamos lá, cadê a ajuda do Unity? Vamos ajuda, meio que deu uma travada aqui no PC. Tá muito bom ele, muito lerdo, para não dizer o contrário. Vamos lá, vamos lá. Monodevelop dando aquela travadinha linda, básica. Vou voltar aqui no Unity e voltar nele, com certeza ele destrava. Pronto, beleza. Ponto é essa daqui, ó, set alpha maps. E nela eu também preciso, olha só, de dois inteiros. E por último, um vetor do tipo float de 3 posições. Olha só, de 3 posições. Percebam isso, ele chama ele de map. Então eu vou vir cá e vou criar então esse vetor de 3 posições. Vou copiar igual aqui de 3 dimensões, né? Não de 3 posições, 3 dimensões. Venho cá, coloco uma vírgulazinha aqui. Beleza? E essa aqui vai ser a minha matriz textura. E como pré-requisito dela, eu tenho que definir qual que vai ser o tamanho dela. Aqui na minha matriz de altura, eu defini ela como sendo a resolução do meu mapa. A altura dela, e como eu só mexia com dois eixos, né, os dois eixos correspondiam a isso aqui, a altura a dimensão, né, do Remap, a resolução do meu Remap. E para textura eu também tenho uma funçãozinha de resolução. Se eu vier aqui em Terrain, Set Resolutions, olha só, eu também tenho uma Alpha Map Resolutions aqui. Não tenho? Tenho a Remap, eu tenho a Detail, que é correspondente a Alpha Map Resolution. Se eu for procurar por aqui Detail Resolution, acho que eu não vou achar. Quer ver? Ó? Terrain Data. Detail Width. Eu não tenho Detail Resolution, né? Eu tenho como setar, mas eu não tenho essa propriedade de Detail Resolution. Ela vai estar dentro da Alpha Maps Resolutions. Olha só. Aqui, ó, Alpha Maps Resolution. Isso aqui que eu vou setar como sendo as dimensões no eixo X e no eixo Z para o meu para minha Alpha Maps, né, para minha matriz de textura. Eu não posso definir como sendo a minha matriz de resolução, porque esse valor pode ser diferente e aí vai dar problema. Vocês viram que são variáveis diferentes ali em cima que ela vai estar usando. E eu acho que nesse caso aqui ela já tem valores diferentes. Olha só, o Remap está com 513 e o Detail está com 512. Então só por isso já iria dar problema dentro do meu script. Então eu tenho que usar isso daqui para setar o meu terreno. Então eu vou vir cá e olha só, vou apagar esses dois aqui que eu estou mexendo. Não, o de baixo pode até ter. Tá, o de baixo vai ter, porque eu vou criar uma variável para ser o tamanho da matriz. Vamos colocar resolução. Resolução textura. Resolucal textura. Qual que é a resolução da minha textura? Vai ser justamente essa função aqui. Beleza? Só que ela é uma matriz de tamanho 3. Com a resolução da textura eu consigo preencher esses dois. Vai faltar aqui embaixo, que é justamente o tamanho da quantidade de layers que eu tenho dentro da minha matriz de textura. O layers eu vejo por aqui, ó, quantas texturas eu tiver. Se eu acrescentar mais uma textura aqui, o tamanho dela vai passar de 2 para 3. E para saber isso via script, eu vou criar até uma variável já aqui, ó. var_qnt texturas. Ou textura. Texturas pode ser. Não, quantidade layers. Layers, camadas, layers, tanto faz. Vai ser do tipo int também. E o que ela vai receber, aqui na minha função start também, vai ser o meu tiering data ponto layers, alpha map layers. Isso aqui já me retorna a quantidade de layers que eu tenho no meu alpha maps, beleza? Só indentar aqui para ficar bonitinho, olha só, fica maneiro isso aqui, ó. Olha só, que coisa linda. E agora finalmente eu posso vir com a minha matriz de textura
e criar o novo dela, né? Matriz textura. Vai receber um new float, só que agora vai ser de tamanho 3, de dimensão 3, né? Onde eu tenho no primeiro e no segundo índice aqui, no primeiro e na segunda dimensão, a resolução da minha textura e, por último, a quantidade de layers. E como que isso vai funcionar, né, basicamente? Vou até salvar aqui só para ver se está tudo certo. Vamos abrir com o nosso script, clicar no play. O script, se eu não me engano, está na minha câmera. Eu olho aqui e olha só, a minha resolução da textura é 512, foi aquele valor que a gente viu lá no Detail Resolution, e a quantidade de layers que eu tenho é 2. Se eu vier aqui e colocar mais uma textura, venho cá no meu terreno, ADD Texture, venho cá e coloco, por exemplo, aquela textura de solo com grass e rock. Beleza? Coloquei ela, ADD. Vou apertar o play novamente, olhar na minha Mine Camera, o script, e vocês vão ver que agora a quantidade de layers é 3. Então está correspondente e eu preciso instanciar o vetor com a quantidade de layers, a resolução e tudo direitinho. Se eu tiver um valor diferente aqui dentro, na hora que eu for executar a função alphamaps, né? Set alphamaps, vai dar problema, vai dar erro, tá? Então, por isso que eu estou pegando aqui a quantidade de layers que eu tenho também. E como é que isso vai funcionar? Como disse para vocês, aqui é um vetor de 3 posições, e nessas 3 posições eu vou definir qual que é o eixo X, qual que é o eixo Z, e qual que é o layer, qual é a camada que eu estou trabalhando e qual o valor que ela vai receber. E como eu disse para vocês, a camada que tiver valor mais alto vai ser que vai prevalecer, vai sobressair dentro da textura daquele ponto do mapa. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui e colocar para receber lá um vetor de 3 dimensões, né? Então, vamos pensar que no eixo X é a posição 10, no eixo Y, no eixo Z, né, a posição 50, e o layer que eu quero estar trabalhando é o 0. E esse layer recebe, por exemplo, o valor 1, tá certo? Aqui eu estou só jogando um valor mesmo, só para vocês entenderem como é que vai funcionar. E as outras camadas que eu tenho, a camada 1. No caso ali, no meu caso, eu tenho 3 camadas, então vou trabalhar com 3 aqui também. A camada 1 vai receber 0 e a camada 2 vai receber 0,5. Olha o que vai acontecer. Basicamente, a camada que vai ficar por cima e vai sobressair, vamos dizer assim, né? Vai ser a camada que vai realmente pintar aquele cenário, vai ser a camada que tiver o valor mais alto. No caso aqui, a camada 1, né, a primeira camada aqui, ó, a camada do índice 0, ela recebeu o valor 1, então quando eu der o meu set alpha maps dentro da posição 10, 50, o meu layer 0 vai receber 1, o meu layer 1 vai receber 0 e o meu layer 2 vai receber 0,5. A camada então que vai prevalecer vai ser a camada 1, só que a camada 3, né, que é a terceira camada aqui do índice 2, ela também vai aparecer. A única que não vai aparecer nada vai ser a camada 0, né, a camada 1, quer dizer, a segunda camada aqui do layer 1, porque ela recebeu o valor 0 e consequentemente não vai aparecer nada dela. Beleza? Só para a gente poder fazer esse teste, ver se isso realmente vai acontecer, vou fazer isso no meu mapa inteiro. Aqui dentro da minha função de start, né, eu tenho uma que estava zerando as minhas alturas. Eu vou criar uma outra funçãozinha também de for aqui. Estrutura de for. Também vai ser com 2, só que em vez de trabalhar com o tamanho da minha matriz, eu vou trabalhar com a minha resolução de textura. Beleza? Em vez de trabalhar com a minha matriz de altura, vai ser minha matriz de textura, que eu vou estar colocando valores nela. E eu vou fazer igual está ali, ó, no índice 0, no índice 1 e no índice 2, tá? E eu vou colocar valores aqui só para a gente poder ver. Vamos começar deixando esse índice aqui com 1 e os outros dois com 0, tá certo? E daqui, depois, é só fazer isso aqui, ó. terrain.terraindata.setAlphamaps. E quais são os alphamaps que eu vou selecionar? É justamente aqueles que eu acabei de colocar aqui, ó. Matriz textura. Beleza. Ponto e vírgula. Posso salvar. Então, eu estou falando que toda a minha textura de todos os pontos do meu terreno, todos os pontos eu vou passar aqui e vou mudar minha matriz de textura, onde na posição 0 vai receber 0, na posição 2 vai receber 2, vai receber 0 também, e na posição 1 vai receber 1. Tá? Esse foi o script que eu criei. Vamos vir aqui para o nosso jogo. Quando eu apertar a tecla Play, vocês vão ver que vai acontecer isso. Apertei o Play e ele trocou a textura de todo o cenário. Como eu disse para vocês, pode ter mais de uma textura trabalhando ao mesmo tempo. Poderia vir aqui e colocar, por exemplo, para ter 0.5 dessa outra aqui de baixo, da textura 2. Salvei. Voltei aqui para o meu jogo, tirei o play, dei o play de novo, porque essa função só executa na função start. E vocês viram agora que a cor da textura da areia mudou um pouco. Antes ela era
areia pura, vamos pensar assim, né? Não sei se eu posso dizer isso, areia pura, mas era só a textura de areia que estava sendo pintada nesse determinado ponto e agora está aparecendo um pouco também da textura de grama, hein? Da textura de grama com pedra, né? Então ela ficou um pouco mais clara. Eu poderia vir aqui também e colocar essa textura aqui para aparecer um pouco também. Vamos colocar para ela aparecer 0.4, tá bom? Ctrl S, vou tirar o play. E na hora que eu der o play de novo, vocês vão ver que vai trocar totalmente a minha textura aqui. Vai ficar uma textura um pouco mais clara, se eu não me engano, ou mais amarelada, qualquer coisa do tipo assim. Olha só, olha lá, ficou mais amarelada. Isso por quê? Porque as três texturas estão influindo em todos os pontos do meu mapa. Eu poderia vir cá e diminuir essa textura, colocar para 0, só misturar aquelas duas ali de baixo, 0,4, 0,5. Sempre a textura que tiver com o maior valor é a que vai prevalecer. E a que tiver com valor 0 não vai aparecer nada dela, tá? Lembrem-se disso. Então vou voltar aqui. Vamos tirar o play, eu salvei? Eu não lembro se eu salvei. Salvei sim. Tiro o play, aperto o play de novo. Então agora é só a textura 1 e a textura 2. E a textura que vai prevalecer é a de baixo, porque ela tem um valor maior, por isso que ficou um tanto quanto escuro. Mas as duas têm valores próximos, então não dá nem para ver muita diferença olhando assim de longe. Parece até que a textura de baixo não está prevalecendo, está sendo a de grama, né? Mas eu posso vir aqui também, voltar esse valor aqui para 1, esses dois para 0. Ctrl S. E agora o que eu vou ter é que a minha primeira textura da primeira camada, que é a camada da grama, aparece aqui bonitamente. Aí está tudo certinho, meus alphamaps estão direitos, estou colocando aqui os valores para eles. Deixa eu ver se eu colocar, por exemplo, o valor 10, o que vai acontecer. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Volta para cá, tiro o play. Eu só testei com valores 1 e tal, sei lá. Não altera nada não. E um menos 10 da vida. Vamos ver o que acontece. Menos 10, tiro o play, aperto o play de novo. E ficou escuro. Então, valores negativos devem bugar de alguma maneira o script, né? Mas vou colocar aqui tudo valendo 1. Porque agora a gente já viu mais ou menos como que a gente vai fazer a alteração de texturas, né? Vai ser basicamente nesse estilo. Eu poderia até fazer um for aqui para trabalhar com a quantidade de layers, né? Seria um terceiro for aqui dentro. Só que o layer, como a gente não tem um valor default para poder estar colocando, se eu colocar 0 para todo mundo, vai acontecer aquele problema ali, ó, de ficar tudo preto também. Eu acho que sim. Porque aí eu não estou setando textura nenhuma para o meu terreno. Consequentemente, ele não vai pintar com nada. Olha só, não pintou com nada. Então, eu tenho que colocar um valor e tem que ser valor diferente para cada uma dessas texturas. Eu até poderia fazer um handle.range aqui para cada um deles e assim pintar de uma maneira diferente. Poderia, de 0 até 1, né, variando e tal. Mas eu vou sempre fazer a resolução da textura assim. Eu vou saber já quantas camadas eu tenho por antemão e eu vou colocar valores individuais para cada uma delas, o que eu acho que fica mais tranquilo de trabalhar. Tá bom? Então, vou salvar aqui para poder ficar o terreno verde novamente, por favor. Ficou. Show de bola. E agora vamos trabalhar um pouquinho a parte de utilizar o mouse, né? Que eu ia fazer isso na primeira aula, mas acabei deixando para lá. E eu vi que se eu explicar isso fora também daquele contexto dos jogos de Tower Defense, talvez fique até melhor, né? Então eu vou vir aqui e vamos criar uma funçãozinha para a gente poder mexer com o mouse, que vai ser utilizando o physics.raycast. Então, para ele poder funcionar, a gente vai ter que usar o raycast hit. Então, vamos criar duas variáveis lá em cima. Vamos lá, criar cá em cima mesmo para ser variáveis globais, né? Vou ter uma var do tipo ray, que vai pegar justamente o ponto da minha tela que eu estou com o mouse em cima. Então, ela vai ser o tela mouse position. Mouse posicão. Beleza? Vai ser uma variável do tipo ray. E uma outra variável que eu preciso também para esse script do raycast hit funcionar é uma variável do tipo raycast hit, né? A função é a raycast e a variável é a raycast hit. Então esse aqui vai ser o ponto onde eu estou colidindo. Ponto mapa vai ser uma variável do tipo raycast hit. O ponto que eu vou colidir com o meu mapa. E a minha função funciona da seguinte maneira. Primeiro eu tenho que definir qual que é a posição do mouse que eu estou fazendo isso. E para definir essa posição em função do mouse na minha tela, eu preciso de uma variável do tipo câmera para poder tratar essa função aqui. Ó. É a função câmera.ray. Como é que é? Screen point to ray. Eu preciso de uma variável do tipo câmera que faça isso, tá bom? Se você não estiver colocando seu script na sua câmera, eu estou colocando aqui na minha main camera, então ela tem a propriedade câmera e eu posso fazer isso. Se você não estiver utilizando uma variável do tipo câmera, o ideal é que você crie
se você não tiver com esse script, né, num componente que seja do tipo câmera, que tenha a propriedade câmera nele, o ideal é que você crie uma variável do tipo camera ou então uma variável do tipo transform e coloque a sua câmera nela e depois faça referência a ela aqui embaixo utilizando a propriedade câmera dela. Se não, já pode fazer igual eu estou fazendo aqui, porque a minha variável, o meu GameObject que está com o script é um GameObject que tem a propriedade camera, então eu posso fazer isso. Posso vir cá, screen point to array. E qual o ponto da tela que eu quero pegar? O ponto onde o mouse está passando naquele momento, o cursor do mouse. Para eu achar o cursor do mouse é o input.mouse position. Beleza? Então eu vou transformar a posição do meu mouse em um raio e vou colocar dentro da variável posição mouse, né? Mouse posição. Eu estou bom para colocar nome hoje. E agora eu posso finalmente vir com a minha função if raycastHit. Se por acaso colidir com qualquer coisa na posição do meu mouse, a minha variável de colisão, que é a ponto do mapa, que é o ponto onde eu estou colidindo com o raycast que está saindo do meu mouse, com até, vamos colocar aqui 1000 metros de distância, que aí eu sei que ele vai acertar alguém em algum lugar. Se eu colocar valor nenhum, acho que é infinito. Vamos deixar sem valor nenhum só para ver o que acontece? A gente coloca aqui só um comentário, teste. Ctrl S. Deixa eu só ver se ele aceita sem valores. Não, tem que colocar um valor ali também. Tem que colocar aqui um valor para distância. Vamos colocar 10.000 aqui. Tá. Poder pegar em qualquer ponto do meu mapa, pelo menos. Olha só, aqui já vai funcionar. Não, peraí. Tem alguma coisa errada aqui então, peraí. É physics.raycache, né? Vou até tirar isso aqui então, peraí. A propriedade certa é physics.raycast. Eu que estou boiando aqui na batatinha. Vamos ver aqui. E é raycast só. Isso. A função é a raycast. Aí, posso fazer assim também. Aí vai distâncias infinitas. Daquela posição, eu tento colocar valores dentro do meu ponto do mapa. Beleza. Então, chegamos a essa funçãozinha e eu só quero que essa função execute se eu apertar o botão esquerdo do mouse. Pode ser. Tá, então, eu vou colocar já que é com o clique do mouse, né? Então, if input.getKeyDown, até o botão que eu quero, getKey não, né? getMouseButton, getMouse.getMouseButtonDown 0, só quando eu apertar a tecla esquerda do meu mouse, aí ele vai executar essa função. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é justamente igual eu fiz aqui. Aqui eu sorteava uma posição dentro da resolução do meu terreno para poder gerar aquela montanha quadrada, né? O que eu vou fazer aqui agora é também escolher um ponto do meu mapa, só que em função daquele que eu estou colidindo com o meu raycast, né? Que vai estar sendo guardado aqui, ó, na minha ponta do mapa, ponto point, no eixo X e no eixo Z. Então, no eixo X aqui e no eixo Z. Tem que fazer esses dois pontos, que são pontos do meu mapa, que vão variar de 0 até o tamanho do meu mapa, entendeu? Aquele ponto que eu colidi com ele. Eu tenho que fazer eles serem equivalentes a um ponto da minha resolução de textura. Tá bom? Então eu vou ter que fazer uma regrinha de 3 aqui. Vamos pensar o seguinte, ó, o tamanho do meu mapa, vamos chamar assim, ó, tamanho do meu mapa equivale ao tamanho da resolução do Raymap, tá bom? Tamanho do mapa, tamanho da resolução do Raymap. Então, o ponto que eu colidi no meu mapa é igual a um valor x dentro do meu tamanho de Raymap. Então, a conta que eu tenho que fazer para saber qual que é esse ponto do meu mapa vai ser o ponto do mapa, olha a regra de 3 comendo solto aqui, ó, ponto do mapa vezes o terrain aqui, ó, tá certo? O tamanho da resolução do meu terreno, dividido, esses dois aqui, ó, a multiplicação desses dois, dividido pelo tamanho do meu mapa. Então essa vai ser a equação que eu tenho que fazer para quando eu descobrir esse ponto, eu saber qual que é o ponto que eu estou clicando realmente dentro da minha resolução. É o primeiro passo que eu quero, porque esse ponto vai ser o central de onde a minha montanha vai crescer. Tá certo? Eu preciso só saber mais uma coisa aqui. Eu tenho posições também dentro do meu mapa, né?
Deixa eu ver como é que vai funcionar aqui. Primeiro eu só vou fazer um teste. Vou criar duas variáveis aqui. Var. Pode ser até o I e o J. Quando eu clicar, eu vou fazer eles receberem aqueles valores dos pontos, no eixo X e no eixo Z. Só para eu ver um negócio aqui. Ponto I e o J. Para eu saber se esses valores são em relação ao mundo ou em relação ao terreno, tá? Então, cliquei aqui, Ctrl S, salvei. Depois eu volto com aquela função ali que eu descobri agora. Minha Mine Camera está aqui, beleza. Só para ver também se está funcionando, né? Quando eu clicar com o meu botão, o I e o J vão receber outros valores. Está 512 ali para eles. Receberam 904 e tantos. 1000 e tantos. Está sendo em relação ao terreno, não está sendo em relação à posição dele. Então, qual que é essa posição que eu cliquei? É a posição do terreno, beleza. Era isso mesmo que eu queria. Pena não estar tão longe assim dele. Quer ver? Vou até fazer assim, ó. Minha Mine Camera está aqui. Eu vou chegar lá um pouco mais para cima e um pouco mais para trás, mas aí se eu chegar muito para trás eu não vejo as coisas, né? Eu tenho aqui o quanto de longe eu posso pegar da minha câmera. Vou aumentar esse quanto de longe aqui para 5000, tá? Aí eu consigo ver o meu terreno todo de uma vezada só. Eu posso chegar ele cá para cima, beleza. Agora eu pego todo o meu terreno. Cliquei aqui, comprei. É só ver se, por exemplo, esse ponto aqui é mais perto ou não de zero. Mas desse jeito aqui, ó. Pronto. Cliquei aqui. O zero mesmo está cá em cima, ó. 90, 1000 e tantos. Não, é para cá mesmo. Não, acho que isso aqui está sendo Aqui é o 0 e 0. Vamos ver se esse ponto aqui é perto do 0 e 0. É, então tá beleza. Porque aqui eu tenho a posição do meu mapa. Olha lá, 400 e tanto, 500 e tanto. Ah, aqui é minha câmera, né? O meu mapa, tá. Ele está na posição 0, 0 e 0. Então, por isso que está dando certo. Então, eu também tenho que fazer isso aqui em relação à minha posição. Tá, ó. Isso aqui é o ponto que eu estou pegando, mas eu tenho que também trabalhar com a posição do meu mapa. Para fazer isso, vai ser o seguinte, olha só. Peguei as duas variáveis, mas eu vou criar mesmo umas variáveis aqui para receber esse valor. Pode ser dois inteiros mesmo, dois floats, né? Vamos fazer floats. Dois floats, ponto .x e ponto .z já até tem aqui. Pode ser essas variáveis mesmo. Eu estava usando elas para fazer a conta aqui, né? A conta aqui de cima. Vou usar elas então. Olha só. O ponto que o meu mapa tá sendo tocado, não sei se eu posso falar isso, né? Que ele está sendo tocado. Aqui é o ponto Z, beleza? Então, esse ponto que eu acabei de encontrar aqui, eu tenho que fazer ele ser relativo à posição do meu mapa, não à posição global, entendeu? Porque o meu mapa poderia estar numa outra posição aqui, ó, por exemplo, se eu mexer com o meu terreno para cá, ó, ele já vai estar na posição menos 333, né? O Avira cismou de atualizar aqui, não vai atualizar não, pera aí. Então ele está na posição menos 333 agora. Quando eu clicar aqui nessa posição do mouse, olha só o que vai acontecer, ó. Eu cliquei e os valores que ele vai estar recebendo aqui, ó, são valores que vão partir desse menos 333. Olha só, minha posição no eixo Z aqui, né, ficou menos 42. Então eu não posso ter isso. Eu tenho que fazer esses valores aqui, ó, o ponto X e o ponto Z serem equivalentes àquilo lá. Então eu vou ter que pegar esse ponto menos a posição do meu mapa. Acho que é isso, né? Menos a posição do meu mapa. Aí eu vou estar zerando isso. Então vai ser terreno, que é a minha variável que contém o meu terreno, ponto transform, ponto position no eixo X. Se eu fizer isso, eu vou zerar a posição dele de novo. Aqui é no eixo Z. Beleza? Vou comentar isso aqui. Salvei. Vou vir para cá, vou clicar no meu play e agora prestem atenção no valor do ponto X e no ponto Z e no valor de I e de J quando eu clicar. Olha só que vai ser diferente, hein? Por exemplo, eu cliquei aqui, deu 396 para um, menos 67 para o outro. O outro, como é variável do tipo float, ele vai bater, né? Com certeza o valor vai ser com ponto quebrado, mas olha só, um ponto flutuante, né? Mas em função da posição do meu terreno no eixo X ainda está em zero e só o eixo Z que eu mudei, eu vou ter uma divergência só no eixo Z também. Olha só, 396 e 396, beleza. E aqui deu menos 67 e 262. Então, esse ponto que eu estou clicando agora sim, ó, com o ponto X e com o ponto Z, é equivalente ao ponto real que eu estou clicando dentro do meu mapa e é esse ponto que eu tenho que utilizar para fazer a conta da resolução. Por quê? Porque eu quero saber qual que é o quadrado lá da minha resolução, né? Qual que é aquele quadradinho lá que foi que eu cliquei realmente. Para saber isso, vai ser o ponto que eu cliquei
vezes o tamanho do meu terreno. Para eu descobrir o tamanho do meu terreno, é terrain, terreno.terraindata.size e o tamanho no eixo X, por exemplo. Tá bom? Essa variável aqui que eu tenho o tamanho do meu terreno no eixo X. Então, isso vezes isso... Ah, não. É o tamanho da minha resolução. A resolução do meu remap é terraindata. Ah, melhor pegar aqui, né? terraindata.remap resolution. Remap resolution. Cadê? Remap resolution. Esses dois eu vou dividir pelo tamanho do meu mapa no eixo X. Então, assim que eu vou descobrir qual que é o ponto da minha resolução do mapa que eu estou clicando. Então, vou colocar assim. A mesma coisa para o eixo Z. Preciso fazer isso para os dois eixos. Olha só. Meu ponto no eixo Z, dividido pela resolução do mapa. Multiplicado pela resolução do mapa, dividido pelo meu eixo Z. Vamos salvar. E agora os valores que eu tenho que aparecer aqui, tem que variar de 0 até 512. Não pode mais variar daquele valor que estava aparecendo lá, né? 1300 e tanto, olha só. Esse aqui é o último valor mesmo que eu posso clicar lá. E agora está indo certinho. São valores que cabem dentro da minha matriz de resolução. Beleza? Show de bola. Tranquilinho. Já tem os pontos que eu estou realmente clicando. E eu poderia fazer igual aqui. Eu poderia fazer um for aqui. Dentro daquela área setar uma resolução. Vamos fazer isso aqui só para a gente testar. Olha só. Vou fazer dois fors. Esse daqui. Para fazer a altura. E depois vou fazer um outro para poder mudar a textura. Beleza? Então, J vai receber o ponto X menos área. E a área vai receber 30 metros agora. Vai ser 30. 30 pode ser dentro da resolução mesmo do terreno. Tá bom? Pode ser isso. Matriz de altura. Vai receber isso. Depois eu vou setar o remap. Show de bola. E eu vou ter que fazer a mesma conta aqui de novo. Só que agora trabalhando com a textura, com a matriz de textura, tá? Agora eu vou fazer para a matriz de textura. Eu já trabalho com os dois, tudo aqui dentro da minha função na hora que eu clicar com o meu mouse, tá? Então eu pego isso de novo, show de bola, faço a mesma coisa, só que agora em vez de ser o Remap Resolution, vai ser o meu Alpha Maps Resolution. E o terreno do mapa, o tamanho do mapa é o mesmo. Show de bola. E agora em vez de ser a matriz de altura, vai ser a matriz de textura. E eu vou pegar os três eixos dela para poder alterar. Pode ser um eixo. Não, tem que ser as três mesmo. Pera aí. Vamos colocar aqui. E dentro daquela mesma área de 30 metros. De 30 metros não, né? De 30 quadrados da resolução. Vai ser o contrário. Vai ser 0, 1 e 1. Beleza. Show de bola. E eu vou setar. Ponto. Set Alpha Maps. E eu vou setar a matriz de textura. Ctrl S. Então agora o ponto que eu clicar vai ser o ponto central, onde eu vou estar. Ponto central não, né? Ele vai a partir daquele ponto. Aquele ponto menos a área. Não, ele vai ser o ponto central. Porque eu estou indo de menos a área até mais a área. Então, em vez de ser só 60 metros. Eu vou colocar. Pode ser assim mesmo, só para a gente testar. Vai ser 60 metros de área, né? Eu vou clicar aqui com o meu play. Vamos clicar num ponto determinado do mapa. E pô! Só que ele não está setando a altura, né? Eu não defini qual que é essa altura e também está indo ao contrário. Então aqui, peraí. Então esse daqui, ao invés de ser o eixo X, é o eixo Z. Então vou colocar um J aqui e o I aqui. Tem que trocar esses valores aqui. Está ao contrário. O eixo Z e o eixo X. Mesma coisa aqui em cima. É o eixo Z e o eixo X. Só que eu não defini tamanho nenhum. Eixo X não, eixo Y. Aqui, beleza? No meu for aqui. Só que eu não defini também tamanho nenhum para a altura, né? A altura pode ser 10 metros. Só que eu quero 10 metros em relação ao meu remap. Então, dividido por Ctrl S. Vamos fazer o seguinte. Quando eu começar o meu jogo, eu vou também setar aqui a altura.
E a altura que eu vou estar setando, em vez de ser 0, vai ser 10. Vamos criar um buraco ali. Vai ser 10 aqui. Ele vai setar essa altura para todo mundo. Todo mundo vai começar com 10 metros. E quando eu clicar, ele vai receber 0 de altura. Tá bom? Então a altura que ele vai estar recebendo aqui, ó, é 0. Não preciso nem fazer essa conta toda não, vai ser só 0. Salvei. Vamos vir não é para cá, é para cá. Para o meu scriptzito aqui. Então agora o meu terreno todo está com 10 metros de altura. Eu preciso até chegar minha câmera um pouco mais para o alto. Mas é 10 dividido pela minha resolução, né? Aí foi burrice minha. 10 dividido por isso aqui, resolução, tamanho matriz. Ela está recebendo o Remap Resolution. Então, dividido por. Vou colocar até então mais aqui, vai ser 30 metros de altura. Vamos vir cá, vamos dar o play de novo. Vai ficar uma altura considerável. Agora na hora que eu clicar, a resolução ainda não está dando para ver, mas tá vendo, pelo menos está criando o quadrado onde eu estou clicando realmente, né? Precisava ver isso mais de perto. Vamos chegar a câmera aqui só para ver se ele está criando alguma depressão. Não, aparentemente 30 é pouco. Então vamos colocar 50 metros. Ctrl S. Mas eu não estou dando 7 alpha maps, né? 7 remap. Eu que sou burro mesmo. Eu tenho que dar os 7 alpha remaps aqui também. Além do alpha, eu tenho que dar o 7 no remap. Show de bola. Agora sim, na hora que eu clicar, se eu chegar perto, ainda não é uma depressão. Salvei. Salvei. O que está acontecendo? Set rate. Não, eu estava setando rate sim. Olha só, eu estava setando rate aqui em cima. Tendo alguma coisa acontecendo. Vamos colocar uma altura maior aqui então. Vamos colocar, igual eu falei ali, né? Vamos colocar 100 metros dividido pelo remap. Vamos ver se para cima está indo. Ctrl S. Dei o play aqui de novo. Vamos clicar. Aí não está setando a altura. Engraçado. Por que será? Vamos ver. Tá. Aí aqui aquele problema de colocar o ponto, né, mano? Se eu não colocar o ponto, logo aqui em cima também eu preciso colocar ponto, né, para dividir inteiros aqui, ó, 50.0. Agora vai funcionar. É burrice minha. Eu fiz isso aqui em todos os outros e esqueci nesses pontos, né? Então vamos colocar 0 aqui de novo. Agora vai dar certo. Agora pode parar de bobeira. Salvei. Vim para cá, vamos tirar, colocar o play novamente. Vai ficar com 30 metros, agora sim. Cada vez que eu clicar, aí ele cria um buraquinho. Que fere o fundo desse buraco. Tem a textura da areia. Show de bola. No ponto exato que eu cliquei. Vocês viram ali que eu tive só que trocar o eixo, tá? Dentro da minha matriz de textura. E da minha matriz de altura também, tá? Porque é o eixo Z e o eixo X. Não é eixo X e eixo Z. Tá bom? Dentro dos índices do vetor. Então tá beleza, só que já tem 38 minutos de aula. Será que eu continuo aqui? Acho que eu vou terminar por aqui. Vou deixar a próxima aula só para explicar para vocês como funciona as equações de utilizar, para poder a gente utilizar equações e consequentemente criar buracos redondos e criar montanhas também. Beleza? Vou deixar isso para a próxima aula. Acho que vai ficar mais interessante se eu fizer assim. Tá bom, galerinha? Então é isso. Um abração a todos vocês. Espero que vocês curtam aqui a aula. Qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, comente. Basicamente, o que a gente fez aqui foi entender como que funciona a matriz de resolução para textura, tá bom? Como que vai funcionar ela, como a gente cria a quantidade de layers e depois como utilizar o mouse em função da posição do meu terreno e o ponto que eu cliquei, fazendo todo esse mapeamento. Eu vou fazer uma regrinha de 3 aqui para achar esse ponto dentro da minha resolução. E a partir daí esse ponto torna-se central e eu posso criar a área que eu quiser aqui dentro. No princípio estou criando só áreas quadradas que tem 30. Se eu pudesse vir aqui e colocar 15, por exemplo, vamos salvar. Deixa eu ver se vai fazer alteração já. Acho que eu vou ter que dar o play de novo. Tem que dar o play aqui de novo. Vou colocar o PlayStation. E olha só. Só que aí está diferente, né? Olha só. Ficou 15 metros para o buraco.
E o outro aqui está recebendo 30 de novo. Mas tá legal, gostei. Poderia ter vindo cá colocar 0,5 para o de baixo. Olha só. Mas eu tenho que dar o play aqui de novo. Ele não vai aceitar essa troca tão fácil. E olha só, ali as texturas estão diferentes. Beleza? Eu posso, ó. Ficou maneiro, ficou legal. Se eu utilizar ao invés da função input get key down, eu estou usando o down aqui, né? Se eu colocar só input get mouse button 0, salvar, olha o que vai acontecer. Vou dar o play aqui de novo. Quando eu clicar, segurar e arrastar, aí ele vai fazendo o buraco onde o mouse estiver naquele momento que está mapeando. Só que demora um pouco porque a função remap ela tem um pouquinho de lag em função dela estar mexendo com o mapa todo, né? Então aí tem seus problemas, mas olha só, ficou um Minecraft da vida esse meu mapa aqui. Mas é isso, galerinha. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, por favor, comente, tá? Para que assim eu possa estar ajudando vocês. E é isso, galerinha. Um abração a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui! Vai estar o link na descrição do vídeo pro script, tá? Não esquece disso. E até o próximo vídeo. Fui!